Olá, vamos bater um papinho sério hoje? Então é o seguinte, nós vemos que muitos internautas paulistas curtem as páginas separatistas, curtem as postagens, né, compartilham, escrevem coisas em favor, dizem que são favoráveis, etc. Só que é o seguinte, a maioria, para não dizer a totalidade, não faz absolutamente nada pela independência do Estado de São Paulo. Espera sempre que os outros façam. Paulista virou praticamente a mesma coisa que brasileiro, não tem mais diferença. Não faz absolutamente nada. Fica somente na internet, clicando, assistindo coisas, vendo imagens, rindo e mais nada. Clica aqui, clica ali, dá sua opinião, critica e não faz absolutamente nada. Não quer mover um dedo para fazer absolutamente nada pela independência do seu estado. Vocês esperam separar o estado de São Paulo de que maneira? Com um clique? É isso que vocês pensam? Vocês vão separar o estado de São Paulo com um clique? Dá uma clicadinha aqui, uma clicadinha ali e vai separar assim? Onde vocês estão com a cabeça? Para separar São Paulo, vocês têm que agir, tá? Agir. Agir significa o seguinte: você vai se informar, vai aprender, vai saber de tudo o que está se passando no Brasil, quais são os males que o Brasil causa ao estado de São Paulo, quais as condições que São Paulo tem de ser um país independente. Sabendo dessas informações, você vai ter condições de conversar com outras pessoas. Então você vai fazer o quê? Vai compartilhar um post? Muito bem, então você vai compartilhar com várias pessoas, não é com uma só. E não é somente o dia de hoje. Você compartilha hoje, compartilha amanhã, compartilha depois de amanhã, no outro dia, no outro dia, no outro, e no outro, e no outro, e no outro. Todos os dias, pelo menos uma postagem você tem que compartilhar. Ou então você clica, copia o link e manda o link. Você tem uma lista de e-mails gigante, de vários amigos, vários contatos, manda por e-mail. Você tem Facebook? Manda pelo Facebook, manda pelo inbox, manda na página pessoal da pessoa, né? Entra na postagem de alguma pessoa, amigo seu, coloca o link lá no comentário. Divulgue a ideia, espalhe a ideia. Não guarde para você, seu imbecil. Separatismo não se faz sozinho. Será que você não entendeu? Separatismo se faz com várias pessoas, milhões de pessoas, não apenas uma. Então você tem que divulgar. E não é divulgar hoje. Você pega um link e manda hoje, pronto, já fiz minha parte e senta e fica quieto. Não é isso. Isso não adianta nada. Você tem que postar hoje, postar amanhã, depois de amanhã, e depois, e depois, e depois, e todos os dias. Se você disser assim, mas eu não tenho tempo para ficar na internet, tudo bem. Então, quando você conectar, você compartilha. Você posta alguma coisa. Você chama alguém. Manda o link, fala assim, pessoal, fulano, dá uma olhada nisso aqui. Aí se a pessoa não gosta muito, você deixa, dá um tempo, dá um mês, aí você manda de novo. Né? Porque às vezes a pessoa não está com cabeça na hora ali para ler naquele assunto, mas no outro dia ele está com a cabeça. E assim por diante. Então você tem que postar, você tem que divulgar, você tem que espalhar o conteúdo, tem que fazer a ideia ser conhecida. Eu vejo muito paulista burro, é burro mesmo, vou falar português claro. Muito paulista burro, que faz o quê? Ele lê a postagem, pronto, ele fica encantado com aquilo, acha bonito, clica lá que gostou, né? Ou clica no coraçãozinho, né? Que é o amei, né? Aí ele escreve lá embaixo, é isso aí, tá certo. São Paulo é meu país, São Paulo livre, São Paulo independente, e viva São Paulo, avante São Paulo, e assim por diante. E só. Aí ele desliga e vai dormir. Pronto. Quer dizer, guardou para si e os outros, e o vizinho. Ficou sabendo? E o seu parente ficou sabendo? E o seu amigo ficou sabendo? Não, não divulga. Então, o que esse imbecil tem na cabeça? Então, veja a burrice, a imbecilidade desses paulistas. Não, não só imbecilidade, né?
mas alguns são canalhas mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa. Para separar São Paulo, seus burros, vou falar assim, tá? Se está incomodando, problema seu. Porque se você fosse uma pessoa decente, você não agiria dessa forma, tá? Eu vou dizer isso sim. Então, seus burros, presta atenção. Para separar São Paulo, tem que haver divulgação, tá? E qual é o meio mais eficiente hoje em dia? O que que hoje todo mundo tem, todo mundo usa? Óbvio que é a internet, que é o celular, que é o Facebook. Então, mané, use a ferramenta que existe. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas o fulano não vê, ah, mas o fulano não liga, o fulano não curte, o fulano não quer saber. Não interessa. Semeie, lance a semente, divulgue mesmo assim. Porque às vezes a pessoa não está aparentando, mas lá na cabecinha dela está pensando, tá? Tem muito disso. Tem gente que reclama, acha ruim e tal, mas depois passa. E tem gente que não fala nada, dá a impressão que não tá nem aí, mas lá na cabecinha, no íntimo, ela tá pensando. Nós temos que divulgar, não é ficar parado, não é apenas ficar vendo besteira no Facebook. Você tem que ver o Facebook, você tem que curtir? Sim, você tem direito ao lazer. Só que você tem direito você tem também de cumprir a sua obrigação. E a sua obrigação como separatista, como pessoa que concorda com o separatismo, é divulgar, é espalhar, é copiar o link e mandar para várias pessoas, tá? Chamá-las para participar de grupos. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque quando um grupo se forma no Facebook, isso pode vir a ser um grupo físico, entendeu? Um encontro real, um encontro físico, de verdade. Então você se conhece pela internet, forma um grupo onde as pessoas debatem as ideias e aí pode se marcar uma reunião presencial, tá? Então qual a finalidade da divulgação na internet? É gerar grupos para que se consiga fazer reuniões presenciais. Essa é a intenção. Uma vez feito um grupo presencial, um grupo físico, real, concreto, isso tende a crescer. Essa é a proposta. Para separar São Paulo é necessário milhões de pessoas, e não meia dúzia, e não uma pessoa só. O que acontece muito é o seguinte: uma pessoa toma a iniciativa de procurar outras pessoas pela internet e formar grupos. Os outros ficam todos assistindo, não faz uma coisa a favor, nada, absolutamente nada, não move um dedo, nem para compartilhar, e espera que os outros façam tudo, e fica assistindo. E o outro vai lá atrás, e vai atrás, e vai atrás, e chama, e chama, e chama, e chama. As pessoas entram para o grupo. Só que essas pessoas que entram, elas entram e querem observar para saber quem que está fazendo o quê. Ela não vê ninguém fazendo, o outro que estava lá já esperando viu que esse que chegou não fez nada também, ele espera. E esse que entrou não viu ninguém fazer nada e espera também. Aí fica todo mundo parado, ninguém faz nada. Um espera o outro, outro espera um, e ninguém faz absolutamente nada. Não toma iniciativa e só sabe criticar aquele que está tomando iniciativa, aquele que faz o grupo, aquele que chama as pessoas, aquele que tenta estimular alguém para fazer alguma coisa, está tentando, está esforçando, né? E aí que acontece o crítico, o sem vergonha, o vagabundo que nada faz, que ele acaba fazendo? Ele bota defeito. O grupo não vai porque você está fazendo errado, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Ué, então se está fazendo errado, por que você não toma iniciativa e dá o exemplo e faz o jeito certo, como você está falando que tem que ser? Só que essas pessoas não fazem, elas criticam, tá? Tem gente que critica pelas costas, rindo, quer dizer, ele quer a separação dos Estados. Veja só a imbecilidade. A pessoa quer a independência do Estado de São Paulo. Aí quando ele vê um paulista se esforçando e não consegue realizar reuniões, ele ri. Ele acha graça. Ele se diverte. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, você está afim da mesma coisa e tem alguém se esforçando por aquilo que você quer. E aí ela não consegue realizar aquilo, que é exatamente o seu desejo. Ela não consegue, ela se ferra. Quer dizer, você está desejando a mesma coisa, você vai ficar triste. Certo?
Só que esses paulistas ignorantes, imbecis, eles riem, eles acham graça, eles se divertem. Veja, por isso que eu falei lá no começo que são filha da puta. Então tem muito paulista que é filho da puta, que não presta, que não vale absolutamente nada. Essa que é a grande realidade. E ela tem que ser dita. Tá? Tem muito paulista burro, porque não entende que o Brasil prejudica o Estado. Ele acha bonitinho pertencer ao país, porque tem que ser todo mundo junto. Ai, que idiota, que retardado. Imagina se o Brasil na década lá de 1820 pensasse assim: ah, temos que fazer parte do Reino de Portugal, não temos que nos separar. Hoje não seríamos um país independente. Então é uma imbecilidade, é uma burrice muito grande, tá? Então esse povo, eu não sei o que tem na cabeça. Eles acham assim que separar é simplesmente desejar. Então ele imagina na cabecinha dele lá. Ele senta e fica imaginando São Paulo independente. Pronto. Aí ele se sente bem. Ele vai lá e clica. Gostei. Vai lá e escreve que achou bonito, que gostou da mensagem. Ele escreve lá que ele apoia a independência do Estado de São Paulo. E pronto. E aí ele desliga o computador e vai fazer outra coisa na vida. Pronto. Aí ele acha que vai separar São Paulo dessa forma. Então, eu perguntei no começo e repito, né? Que essa gente tem na cabeça? Né? Não precisa responder, a gente já sabe, né? Isso é uma pergunta de retórica. Mas qual é a solução para isso? O que fazer para incutir na cabeça dos paulistas a necessidade de agir? Qual é o segredo? Qual é o mistério? Como fazer para destravar essa cabecinha podre que os paulistas têm de não querer fazer nada? E aqueles que querem fazer, em vez de se juntar com paulistas, sabe o que eles vão fazer? Eles se juntam com grupos que querem defender justamente os interesses do Brasil. Olha só você, que cretinice. Tem grupos aí que se dizem separatistas, mas eles defendem os interesses dos migrantes que vêm morar no estado de São Paulo. Eles não defendem os interesses dos paulistas. Eles vêm com papinho politicamente correto, que não pode dizer tais coisinhas, porque senão vai deixar magoadinho, não sei quem, entendeu? Para agradar. Quer dizer, eles puxam o saco daqueles que nos prejudicam, puxam o saco dos algozes, puxam o saco daqueles que nos causam mal. Em vez de estimular a cultura paulista que eles dizem lutar, eles dizem que luta por São Paulo, dizem que luta pela cultura paulista, dizem que luta pela identidade paulista, escreve até sites, né, de a respeito da identidade de São Paulo, né, falando sobre a identidade de São Paulo, falando da cultura paulista, né, querendo resgatar, né, o passado de São Paulo, etc. Mas na realidade, na prática, eles fazem o discurso politicamente correto, que é justamente a camisa de força, é justamente a mordaça, tá? Que prejudica os paulistas e que amortece a consciência paulista, que amortece a identidade paulista e não deixa os paulistas se expressar. Por quê? Porque tem medinho de ser chamado de fascista, porque a esquerda faz isso, a imprensa é utilizada para isso, né? O Brasil está todo aparelhado pela esquerda e a esquerda utiliza desse discurso de luta de classes e qualquer coisa que você diga sobre qualquer assunto, você é fascista, você é nazista, você é racista, você é intolerante, você é de extrema direita, você é de extrema não sei o que, você é tudo que não presta. Então eles têm medo de ser criticados, têm medo de combater essa cultura nociva que prejudica o estado de São Paulo, né? Enfim, então eles não lutam pelo estado de São Paulo. Então quer dizer, esse povo burro, eles acham que quem denuncia essas coisas está indo contra o separatismo e quem não apoia essas ideias deles está atrapalhando o separatismo. Veja a imbecilidade, porque eles acreditam, esses paulistas burros que querem fazer alguma coisa, né? Eles acham que separar São Paulo você tem que paparicar o Brasil, você tem que passar a mão na cabeça, sabe?
tem que dizer coisas bonitinhas para parecer amigável, para parecer bonitinho, para ganhar aplausozinhos, para ganhar curtidas, para parecer que é uma coisa boa, que eles acham que vão ganhar a massa. Eles acreditam nisso. E quando você entra nos sites desses idiotas, de qualquer grupo, eu estou me referindo, tá? Qualquer grupo, qualquer um. Escolha qualquer um. Desses considerados mais antigos, mais, digamos assim, considerados grandes, entre aspas, né? Que eles se acham assim, né? Então vamos falar na linguagem deles. Então eles se acham assim. Você entra na página dos caras, é só chapuletada. Quanto mais eles lambem a bota desse pessoal, quanto mais eles afagam, mais chapuletada leva. Quanto mais politicamente correto eles são, quanto mais discurso bonitinho eles usam para agradar, para não parecer preconceituoso, para não parecer isso, para não parecer aquilo. Quer dizer, mesmo que você diga uma verdade, e essa verdade não é preconceituosa, é apenas uma constatação de fatos, se você apenas levanta um fato, e esse fato desagrada a determinado grupo, esse grupo vai te descer o cacete. Então, mesmo que você não diga verdade nenhuma, tá? Você diga somente palavras bonitas para agradar. Só do fato de você colocá-las, eles já descem o cacete em você. É só visitar as páginas desses grupos que se acham melhores e vocês vão ver a quantidade de gente que entra para descer o cacete. Quanto mais lambe, mais porrada leva. Essa que é a realidade. Enquanto que no nosso grupo aqui, nós pregamos a realidade. Não somos nem um pouco politicamente corretos e não estamos interessados nisso, porque o nosso objetivo, o nosso propósito aqui é separar São Paulo pela via política. Tá? Pela via política. E já temos áudio que foi gravado a respeito disso. Mas, em resumo, nossa proposta é formar militantes, né, recrutar paulistas desejosos da independência, para formar militantes, para que entremos em massa, presta atenção, em massa, em grande quantidade, dentro dos partidos políticos existentes. Não é para criar partido, tá? Já temos áudio explicativo sobre isso. Não é para criar partidos, é para entrar nos existentes. Por quê? Porque é mais fácil, tá? E tem várias opções. Porque se você cria um, primeiro que não vai ser fácil criar. Tem muitos obstáculos, muita dificuldade. Então é mais fácil entrar nos que já existem. Se você tivesse a oportunidade de criar um e todos os separatistas entrassem num único partido, todo mundo que é anti-separatista votaria contra. Quer dizer, você fica alvo fácil. Agora, se você entra para a política de bico calado, eu disse bico calado, né? Como se diz, boca de siri. Bico calado, você entra em silêncio, você não diz que é separatista. E você entra em vários partidos, o movimento se espalha, dispersa em várias siglas, então que significa o seguinte, que numa próxima eleição, a quantidade de membros separatistas presentes no pleito eleitoral é maior e dispersa em várias siglas. Sendo assim, teremos mais possibilidades de eleger gente nossa. Entendeu? Uma vez ocupado os principais cargos do Estado, o governador, o de governador e a maioria das cadeiras na Assembleia, então será possível então modificar muitas coisas no Estado e inclusive utilizar os recursos para criar um exército e fazer também os contatos internacionais. Estes contatos internacionais serão para conseguir o lobby necessário para reconhecimento do nosso Estado como país, porque a ONU só funciona através de lobby. Tá? Já foi feito um áudio aqui explicando por que não funciona o método do plebiscito, por que nunca haverá plebiscito no estado de São Paulo. Não vou repetir aqui, você procure aí no nosso canal e vocês vão encontrar o vídeo falando a respeito da impossibilidade de fazer um plebiscito. Que o melhor método é o método da penetração política e utilizar os recursos do Estado para fazer um exército. E este exército, então, garantirá a soberania quando for decretada a independência. E em caso de invasão, em caso do Brasil fazer guerra com São Paulo para reanexar o Estado ao país,
o exército que foi constituído dará conta do recado. Tá? Essa é a melhor maneira, a mais rápida, a mais eficiente de separar São Paulo. Então, para que isso aconteça, é necessário divulgar e encontrar paulistas interessados nisto, paulistas de verdade. Não é paulista que nasceu de gente que veio de outro estado. Esse pessoal não é paulista. Quem veio de outro estado para cá e nasceu aqui, esses daí são descendentes deles lá. Não são paulistas. Paulista é quem descende de paulista. Então, nosso foco é buscar os paulistas autênticos, paulistas de verdade. Esses paulistas de verdade têm sim interesse, têm sim o desejo de que o Estado não seja mais ocupado por tanto retirante. Tá? E restaure a sua dignidade, restaure a sua identidade, restaure a sua cultura e volte a ter aquela qualidade de vida que tínhamos antes desse pessoal migrante vir para cá. Muitos paulistas têm esse desejo. O que não existe é a coragem de assumir isso publicamente. Por quê? Por causa do medo. Porque tem vergonha, porque tem medo da crítica, tem medinho de ser xingado de fascista, de xingado de racista, xingado de preconceituoso, xingado de xenofóbico, xingado de intolerante e de todos os outros adjetivos. Então, este medinho faz com que eles se encolham nos seus próprios cantos e fiquem com vergonha. É necessário perder o medo. É necessário combater essa mentalidade. Não é para chegar xingando, destruindo as pessoas, ofendendo, não é isso. É fazer o quê? Uma mudança da mentalidade. Como assim? Simplesmente dizendo as coisas como elas são. Mostrando os fatos como eles são. Só isso. Não precisa ofender. É simplesmente trazer os fatos à tona. É identificar o problema, saber onde está o problema e rastrear a causa e apontar, ó, a causa desse problema é isto, isto, isto e mais isto. Por que que é assim? Por causa disso, 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 disso e daquilo. E explicar as coisas. Quando estas verdades foram colocadas à tona, né, foram esfregadas na cara da população, esfregar que eu falo é o seguinte, é exibir para o povo ver, certo? Sem frescura, sem ficar com mimimi, simplesmente mostrar. Se as pessoas ficam escandalizadas, isso é problema delas. Se elas ficam raivosas, é problema delas. Elas vão xingar de tudo quanto é nome, vão. Por quê? Porque estão acostumados a isso. Porque foram condicionados durante todas essas décadas de esquerdismo cultural no Brasil que estragou a população. Só que, felizmente, nem todos são assim. Para nossos propósitos revolucionários separatistas, não há necessidade de convencer mais da metade da população para vencermos um futuro hipotético plebiscito. Não é isso. Como dissemos no áudio gravado já nesse canal, o plebiscito não haverá em São Paulo. Por quê? Porque tem muitos problemas envolvidos. É muito complexo a questão. Você ouve esse áudio, procura ele no nosso canal e ouve. O meio mais rápido e mais seguro de separar São Paulo é através da ocupação política. Então, os membros têm que se interessar por política, vai ter que aprender. Nós vamos formar militantes e então penetrarmos nos partidos políticos, tomando conta deles, sendo maioria na legenda. Quanto mais gente nós colocarmos nos partidos, mais chance nós teremos de eleger nossos membros. Quanto mais membros nós elegermos, mais nós vamos mudar nossas cidades, vamos mudar o nosso estado. Quando tivermos maioria na Assembleia Legislativa e ocuparmos o cargo de governador, nós iremos então usar os recursos do Estado para construir um exército paulista, enrustido, de maneira oculta, velada, usando os recursos para isto. Uma vez constituído este exército, comprando materiais bélicos modernos para a guerra, para vencer os veículos blindados obsoletos do Brasil, que a maioria dos veículos brasileiros são obsoletos, são de segunda mão, são refúgios do primeiro mundo, coisas descartadas que foram vendendo para os países do terceiro mundo. Tem veículos modernos? Tem. Tem maquinário moderno? Tem. Só que não é em todo o país. Isso se concentra mais em Brasília.
no território nacional todo, distribuído por todos os estados, estão maquinários em boas condições, mas não são maquinários de última geração. De modo que, comprando um material bélico de primeira linha, hoje será possível vencer o Brasil numa guerra. Então é necessário que haja esse esforço, que haja esse empenho, e que os paulistas criem vergonha na cara e passam a agir. Para de ser cuzão, para de ser covarde, para de ser otário. E se você tem esse desejo de fazer que o estado de São Paulo seja o seu país, e se você tem esse desejo que o estado de São Paulo seja o país dos paulistas e que os brasileiros voltem para suas terras de origem, e que São Paulo volte a ser a terra dos paulistas, e que nós tenhamos qualidade de vida, e nos livremos de todos esses problemas que são causados por esses retirantes aí, se você deseja exatamente isso, então você está no movimento certo. Só que você tem que agir, tem que fazer a sua parte. Você tem que procurar pessoas que têm o mesmo desejo. É isso que você tem que fazer. E não ficar parado, observando, esperando que alguém faça alguma coisa. Todos têm que agir, e não apenas uma única pessoa. Então, faça o seguinte: compartilhe as postagens que você acha interessante. Chame as pessoas para participar. Compartilhe esse vídeo ou outros desse mesmo canal. Espalhe esse conceito do separatismo para mais pessoas. Divulgue. Chame as pessoas. Faça a sua parte. Não é fazer uma divulgaçãozinha hoje e ficar e nunca mais fazer. É todos os dias. Você faz um compartilhamento de mensagem de postagem hoje. Amanhã você faz outro compartilhamento. Você copia o link de uma matéria, manda para a pessoa e chama. Convida as pessoas para participar de grupos. Explique para aquela pessoa por que é importante a independência do Estado de São Paulo. Convide as pessoas. Se você tem vários amigos e a maioria não quer, sempre vai ter um que quer. E se a maioria não quer, não tem problema. Você pode encontrar pessoas desconhecidas na internet. Simplesmente entrando em grupos, conversando com elas, mandando mensagens. Sempre vai encontrar alguém interessado. Isso já ajuda. Não precisa ser exatamente um amigo seu que você já tem. Pode ser uma pessoa desconhecida que você nunca viu na vida, mas que você manda o link e ela gosta da ideia. Ela se interessando pela ideia, ela vai fazer parte do movimento. Entendeu? E aí essa pessoa fazendo parte do movimento, ela vai atrair outras pessoas e assim sucessivamente. Dá para você entender? Então, colabore com o movimento. Não fique parado, observando, esperando alguém fazer. As pessoas são assim. Elas não querem fazer absolutamente nada. São covardes. Então, elas esperam que aconteça algum movimento e quando o movimento estiver grande e forte, ela vai querer fazer parte dele. Isso nunca vai acontecer. Um movimento ele só se torna forte quando todos os membros se tornam ativos e todos fazem a sua parte. Se ninguém faz a sua parte, o movimento nunca será forte. Então mexa-se. Tira essa bunda do sofá. Tira esse dedo do mouse aí, ó. Vamos se mexer. Vamos fazer alguma coisa que preste. E quando você estiver no mouse, clique para compartilhar. Faça alguma coisa. Então, se você quer separar realmente São Paulo, você tem que fazer alguma coisa e não ficar olhando, esperando os outros fazer. Tem gente que é assim, que olha a publicação e espera que o mundo todo se transforme sozinho. Não é assim que a coisa funciona. Aquela postagem é para mostrar fatos, para você se conscientizar. E ela não vai fazer nada. Ela só vai abrir a tua mente. Você tem que agir depois e compartilhar com mais pessoas, para que elas também se conscientizem, para que elas também aprendam e a partir daí todos se mobilizem, que todos marquem reuniões presenciais, conversar, dialogar, traçar metas, ações, planos de ações, o que fazer, como fazer e assim por diante, trocar experiências com membros de outras partes e assim por diante.
mas fazer isso com gente realmente paulista e não com grupos que defendem interesses de pessoas que vêm de outros lugares. Tá cheio de grupo aí que, em vez de defender os interesses dos paulistas, defende os interesses dos outros. Isso é inadmissível. Então fica aí o recado e contamos com a colaboração daqueles que realmente têm consciência e se tocou dessa necessidade e que acordou para a realidade.